Bom dia, povo de Deus. Bom dia não, né? Pode ser boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas estou aqui, sua bênção, Padre. Muito obrigado pelo sim do Senhor. E nós vamos começar esse documentário. Isso faz parte, né? Como o Senhor mesmo tem ciência, a Capela São Sebastião se transformou em paróquia. E aí a gente queria saber um pouco dessa vivência que você teve lá. Você estava me contando antes de a gente começar a gravar que o senhor começou fazendo missão lá, né? Foi mais ou menos qual ano? Você contar um pouquinho dessa experiência. Bom, obrigado pelo convite, Leandro, Maurício aqui presente. É uma alegria poder dar essa contribuição para essa comunidade, né, de São Sebastião, hoje paróquia, né, criada. Então, Leandro, eu posso dizer que Sepetiba começou na minha vida quando eu era criança. Porque, como eu sou morador de paciência, a gente desde criança ia sempre aonde? Na praia de Sepetiba, né? Aonde tinha a lama medicinal, né? Então a gente ia, era uma lenda que existia, né, na nossa redondeza, né, sobre Sepetiba. Então eu já conheço Sepetiba já desde criança, né? E para mim foi uma grande alegria poder depois, né, no seminário, voltar a Sepetiba, né, já no aspecto missionário, né? Então, no ano 2003, quando eu estava no terceiro ano de teologia, quando Nova Sepetiba ainda tinha sido criada, né, recém-criada, né, construída pelo então governador, né, da cidade, né, do estado do Rio, para abrigar, né, muitas pessoas que vieram de diversas localidades, né, para ali ocupar o espaço. E foi feita uma missão, né, arquidiocesana, na qual o seminário ele também teve essa incumbência de estar presente lá, que fazia parte da nossa formação sacerdotal. E era um desafio, né, Nova Sepetiba, né, uma terra ainda sendo formada, né, de pessoas que nem se conheciam, nem sabiam de onde era, de onde vinha, né, então faz um grande desafio. Imagino. E logo depois, né, o senhor retorna para o seminário, conclui todo o processo, você torna sacerdote e tem um chamado do bispo para ser vigário, não é isso? E qual é esse sentimento, né, que é começar a chegar ali, ver tudo do barco, como você colocou muito bem, né, as pessoas ainda se conhecendo, o território ainda em crescimento, tudo muito confuso mesmo, e meio a essa confusão, né, o Senhor, Deus enviar o Senhor ali para ajudar o Padre Geraldo nesse crescimento, nessa formação das novas comunidades. Sim, Leandro, olha, foi um desafio. Eu tinha apenas 24 anos de idade, né? Era bem jovem, né? Bem novinho, né? Com muitos medos, né? Que a gente tem quando é padre novo, né? Diante de um lugar tão desafiador. E para mim foi assim um processo de adaptação, de conhecimento. Enfim, quando o bispo ele me enviou, né, para a Nova Sepetiba ser vigário paroquial, assim, eu fiquei impactado, né, pela tamanha responsabilidade, né, dessa missão, né, porque era uma terra de missão mesmo, uma terra longínqua, né? Eu olhava assim e via assim, nossa, aqui é o último, olhava para aquela praia, aqui é o último território da arquidiocese, né? E aí fui ser colaborador, né, do então, hoje, o Monsenhor, né, Monsenhor Geraldo Marques, e foi um tempo mesmo de grandes desafios, né? De crescimento também pessoal, espiritual, porque a gente, quando a gente é padre novo, né, a gente é imaturo, né, tem atitudes imaturas também, enfim. Então, hoje, graças a Deus, né, eu já olho a vida de uma outra maneira, graças a Deus, mas faz parte do processo da formação humana, sacerdotal, né, e lá em Nova Sepetiba, né, assim, a gente enfrentou diversas situações, né. Primeiro que celebrávamos, né, algo improvisado, que era tipo uma sala assim grande, né? Tipo um galpãozinho pequenininho assim, e umas condições muito, muito simples assim, né? Enfim, e eu lembro de diversos momentos em que a gente se reunia para separar brinquedo para as crianças, né? E teve uma feira da saúde que na época foi feita em parceria com o Hospital São Vicente de Paulo, né? Que a
A gente acordava, eu e o Pajé acordando 5 da manhã para poder montar as tendas, né, fazer a feira da saúde, de atendimento, né, atendimento das pessoas, enfim. Então imagina só, um povo que não se conhecia, com uma simplicidade muito grande, né, simplicidade, né, de formação humana, né, financeira, enfim, então era muito desafiador ali tudo, né. E quando eu fui fazer missão, né, a gente encontrou, nem asfalto tinha na parte de baixo, só tinha a parte de cima, né. A gente sempre brincava e falava assim, né, a parte de cima é a parte da zona sul, né, a parte de baixo era a parte... Era periferia. Era mais periférico, né. Tinha saudosas memórias, né, o chamado rasgado, não sei se vocês conheceram o rasgado, né. Não. Era um nordestino, né, chamado de rasgado, porque lá no Nordeste rasgaram ele com uma faca, né? Deus. As brigas, né? Então assim, tinha personalidades assim, né? Ímpares, né? Ícone realmente daí. Então, de fato, a gente via assim, né, situações bem diversificadas, né? Tinha uma parte da nossa executiva também que foram as pessoas que, por exemplo, fizeram a parte de baixo, mas tinha mais gente do que casa, aí ficaram esperando construir uma outra parte, que era a parte lá da parte do brejo, que ficava bem lá nos fundos, né? Que o governo começou a liberar, mas começou a faltar verba. E aí com isso, para acelerar o processo, eles começaram a fazer essa invasão. E aí assim, era tipo um acampamento que tinha lá atrás, a gente fazia sopão, né? Enfim, foram situações bastante desafiadoras, como eu disse, né? Estamos colocando. E aí depois surgiu o sítio, né? Depois vieram também o processo de entregar, né, bolsa de compras, né, para as pessoas, cesta básica. E sempre a gente se deparava com uma situação nova, né? Porque a gente dava alimento, a pessoa dizia, padre, eu não tenho gás para cozinhar. Eu tenho arroz, mas não tenho gás. E aí? Né? Até hoje a gente tem esse processo também de doação do sopão, e até o sopão isso me lembrou, né? Como eu faço parte da Capela São Vicente de Paulo, e aí nós atendemos, ajudando nesse formato. Aí uma senhora falou assim, Leandro, vou te explicar uma coisa. O que eu estou comendo agora vai ser o meu almoço, a minha janta, e talvez o meu café da manhã. Então essa realidade mudou bastante, mas ainda precisa muito, né? Precisa muito da nossa parte, como igreja, chegar a esse ponto. E aí, pegando isso como um gancho, né? O senhor, como falando, é um neo-sacerdote, indo para essa realidade toda, vivendo que realmente o Evangelho prega, né? E de evangelizar o mundo inteiro. Entra nessa atmosfera e vê, nossa, e agora, como fazer, né? A gente o senhor estudou 9 anos, se preparou um tudo e chega diante dessa realidade e fala, olha, isso aqui eu tenho que fazer de uma forma, isso aqui não ferindo o sagrado, lógico, mas entendendo a realidade e trazendo Cristo vivo para essas pessoas, né? Então, mediante a isso, a essa experiência, esse contato realmente que o senhor teve, tem um fato que assim tenha marcado, assim, falar assim, nossa, esse daqui, sempre quando eu me pego numa homilia, alguma formação, devido a ser a minha primeira paróquia, né, mesmo como vigário, ali isso vem à minha mente e fala, caramba, isso daqui eu nunca vou esquecer, porque fiz parte desse processo, isso daqui transformou o sacerdote que eu sou hoje. Olha, Leandro, você falando agora me fez remeter uma situação que impactou, né? Tinha uma parte na Nova Sepetiba que era para cadeirantes. E assim, e aí eu ia celebrar as missas, né? A gente, né, eu acredito muito, né, de forma espiritual também, como formação, Sepetiba me fez entender o que é vida, o que é ser padre de fato, né? Estar com o povo, ver a situação do povo ali, né? E assim, e ver, né, a situação de vários cadeirantes, né, numa ala, de uma quadra, porque assim, o governo queria dar essa assistência, mas colocou todos os cadeirantes juntos. Eu falei assim, o dia que alguém passar mal aqui, quem vai socorrer quem? Não tem nenhum suporte. Não tem suporte. Então assim, a gente talvez tenha me tornado até mais crítico, sabe, como padre, para ver a situação do povo mesmo, né? E assim, muita situação de doenças, né? De assim, pessoas, né? Eu cheguei a socorrer algumas pessoas, levar ao médico, né? Enfim, algumas situações assim, né? Muito particulares. E o que mais me chamou a atenção foi de fato ver a simplicidade, sabe?
É assim, eu acho que o Nova Sepetiba foi para mim uma casa de formação, né? É um lugar que me ajudou a entender melhor o que era o sacerdócio. Porque quando a gente é ser ordenado, Leandro, a gente pensa que a gente está no céu, né? E que a gente não consegue ver a terra, né? E enfim, a gente se depara com diversas realidades, né, da vida. Então a gente vê que a vida não é aquilo que a gente imaginou em tempo de formação, né? Entende que realmente é uma ponte. Uma ponte. E foi assim foi assim, hoje eu vejo o quanto, né, aqueles 9 meses que eu fiquei, no ano que fiquei um pouco 2005, um pouco 2006, e como aquele tempo foi fecundo, né? Por mais que talvez eu não entendesse muito bem as coisas devido à pouca idade, né, à pouca experiência, mas foi muito significativo, né? Hoje, atualmente, eu sou mestrando na PUC, né, e tenho como meta da minha dissertação, né, pastoral urbana, me inspirado um pouco nessa experiência de Nova Sepetiba, né, me inspirado naquilo que o Papa Francisco hoje nos coloca como a teologia do povo, né, e me aproximar mais dessa realidade cultural do povo, né, pelo menos academicamente a gente, né, consegue talvez falar, né? Sim. Mas graças a Deus, né, eu tive uma trajetória como padre, né, passando por Nova Sepetiba, uma realidade, né, bastante desafiadora, né, e também passei por outras paróquias também que teve seus desafios, né, passei pela formação sacerdotal também, no seminário, e hoje estou aqui no São da Convenção de Realengo, que é a paróquia de origem do Padre Geraldo, né? Olha, está ouvindo, padre? É a paróquia de origem dele, né? E enfim, eu acho que foi tudo muito belo, né? A gente olha para trás hoje, né? Esse ano já completa 19 anos de padre. Cheguei lá com dias de padre, né? Um mês e um pouquinho, né, de sacerdócio, né? E glorifico muito a Deus por tudo aquilo que Ele me fez ver, né? Que me fez participar. Foi desafios, né, bastante enriquecedores, né? Viver todo aquele crescimento, e hoje, né, retornando lá, eu vejo como o Nova Sepetiba cresceu, como o Sepetiba se transformou, mudou, né? E, enfim, então acho que tudo isso a gente tem que louvar a Deus, né? Eu digo, Leandro, que por mais que a gente talvez não entenda quando a gente está passando, mas Deus depois nos dá a compreensão, né? Nos dá a iluminação para que a gente possa ver, ó, tá vendo? Aquilo, né, tem um sentido hoje daquilo que você experimentou, né? Por mais que a gente não consiga ver, porque nós somos muito cegos, né? Visão bem limitada. Nós somos muito limitados, né? E Deus vê mais na frente, a gente vê só, né? Então, enfim, né? Que bom seria se nós tivéssemos uma visão beatífica de tudo plenamente. Mas Deus nos dá uma oportunidade de crescimento, né? De amadurecimento. E mesmo como o senhor está colocando muito bem, né? Às vezes a gente se nos limita colocando o porquê e não o para quê. O porquê, ele gera aquele bloqueio, né? O para quê vem muito com eis-me aqui de Nossa Senhora. Pai, sabendo que esse vídeo, e vocês também, vai perdurar mais tempo do que a gente aqui na Terra. Não vou falar eternidade, que é um exagero, né? Mas daqui a uns 50, 60 anos nós não estaremos mais aqui, talvez sim, talvez não. Qual a mensagem que o senhor gostaria para deixar, tanto para os paroquianos que vão ver o senhor, segue o convite também para que o senhor possa estar lá celebrando com o padre Rodrigo Brum? Pode falar. Inclusive, o padre Rodrigo Brum foi meu formando. É mesmo? Eu passei 7 anos no seminário, os últimos 7 anos, acompanhando toda a formação do padre Rodrigo. Padre Rodrigo, parabéns pelo seu trabalho. Eu escuto, né, coisas muito boas, né, lá dele, né, e está fazendo um excelente trabalho, né. Deus abençoe o seu ministério, a sua vocação e, enfim, espero ter contribuído no tempo de seminário para que você pudesse, de fato, exercer aquilo que você está exercendo hoje, né? Realmente contribuiu, ele até comentou, eu esqueci, né? Ainda bem que o senhor lembrou, amém por isso. Então, qual a mensagem o senhor deixaria para os antigos paroquianos que conheceram o Senhor e para os novos, né? Aqueles que daqui a 10 anos, 20 anos, que vão estar ingressando na paróquia, os católicos daquela região, as pessoas mesmo, uma palavra de ânimo, de conforto, que vem no coração do senhor falar? Olha, o Senhor sempre nos chama a uma vida com Ele, e nele.
tudo passa, né? E só Jesus permanece, só Deus permanece. É o que eu digo assim, a comunidade que nunca desanime na fé, né? Continua a missão, mesmo diante dos grandes desafios que possa encontrar, né? Digo que se hoje, né, é desafiador, antes foi muito mais desafiador, né? E Deus sempre vai criando seus caminhos, né, na nossa vida. Então abraça a comunidade São Sebastião, hoje paróquia, abraça a sua fé, o seu chamado, sempre diga assim a Deus, né, naquilo que Ele chamar a servir nas pastorais, nos movimentos, né, sempre um olhar para o outro, né, sempre procurando conhecer a realidade do outro, a vida do outro e dialogando, né, com as diversas realidades, né, que lá em Sepetiba e Nova Sepetiba tem. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês, aquelas pessoas que vão me reconhecer, né, porque já tem tanto tempo, né, já tem 19 anos, e aqueles que virão, né, que possam sempre sentir o ânimo de Deus, o Espírito Santo conduzindo, né, que o Espírito Santo conduza sempre mais à perfeição, né, essa comunidade, e que possa dar muitos frutos, né, como o Senhor diz, né. Hoje eu passo, mas ano que vem eu quero ver os frutos, né. É verdade. Sou o Padre André, tenho 32 anos de sacerdócio, fiquei lá em torno de 3 anos e meio, né, Sepetiba. Entendi. Padre, ao chegar em Sepetiba, né, vendo aquela realidade, eu sei que isso, como você tinha relatado anteriormente, já tinha tido uma experiência, né, de missão mesmo, mas como foi chegar e ver daquela forma que estava, todo esse processo de crescimento das comunidades SEB, né, que o senhor falou, pode até explicar um pouco melhor durante o vídeo, mas qual foi o impacto em si, o desejo, né, esse ir de evangelização e ver essa realidade, que é uma realidade que ainda continua sendo em alguns pontos muito precária, muito limitada mesmo, mas com um povo sedento que precisava desse auxílio. Quando eu cheguei, fui bem acolhido, fui recebido, fui pelo Padre Geraldo, que é um dos grandes padres que temos na arquidiocese, em termos de missão, principalmente de evangelização, ligado aos círculos bíblicos, às SEBs. SEBs é a própria igreja, a sigla, né, SEBs, Comunidade Eclesiais de Base, Eclésia, Presídio, Latim, né, igreja, comunidade de igreja, comunidade, hoje se fala muito, né, comunidade católica, de base, porque são pequenas comunidades normalmente distantes dos grandes centros urbanos, e comunidades formadas por pessoas mais simples e pobres. Então lá foi uma alegria, porque é toda uma experiência que eu já tinha de ideais também, formação missionária, e lá eu pude somar um pouco mais, pude ficar um pouco mais, me adequar melhor, né, e contribuir um pouco mais com o Padre Geraldo, com o trabalho que eu implementava lá, trabalho missionário, trabalho de caridade. Padre, para nós fecharmos, né? Uma mensagem que eu gostaria de deixar. O que eu diria para os antigos viveram muito esse tempo e os novos que possam preservar esse tempo, os antigos resgatarem sempre isso. Eu falava aqui, conversava antes, talvez se não fosse o Padre Geraldo, hoje nem existiria a nova paróquia de São Sebastião. Então, ouso falar isso. Então é importante dar sequência a todo esse trabalho de missão, de caridade. É onde, em toda a antiga paróquia São Luís de São Pedro, é onde acontecia a maior parte do trabalho de caridade, de distribuição de cestas básicas, curso profissionalizante, uma série de atividades. Então é preservar e continuar essa missão, né, que Jesus confiou a nós, de missão, evangelização, de círculos bíblicos, catequese, a base da igreja. Muito bem, sou o Padre João Damasceno, eu me ordenei em 2014 e a minha história de vida se inicia assim praticamente lá em Santa Cruz, onde é a minha paróquia de origem, né? E
Mas, assim, o princípio da minha vocação vai voltar à minha infância, onde eu fui coroinha, na minha terra natal, em Pinheiro, Maranhão. E, assim, quando meu pai morreu, eu tinha 14 anos, entrei para o Banco do Brasil como menor aprendiz. E aos 16 eu vim transferido para o Rio de Janeiro para trabalhar na agência Centro Rio, lá na 1º de março de 66, onde hoje é o Centro Cultural Banco do Brasil. E sempre que eu saía para almoçar, passava ali na Candelária e ficava rezando. Eu me lembrava da minha infância, aquilo outro. E agradecia muito a Deus por fazer parte desse banco que me ajudou a trazer a minha família para cá para o Rio, né? Onde a minha tia tinha uma casa vazia ali com Gilton Tacílio Camarão, Santa Cruz, chamados como Césarão. E ela, com medo de invadir a casa, chamou a gente e para mim foi ótimo. Eu tinha muita vontade de conhecer o Rio. E a vocação ficava assim, oscilando, né? Mas sempre participando do Grupo Jovem Nossa Senhora da Conceição, Grupo Jovem Shalom, que até hoje temos o grupo, onde praticamente eu tive a ideia, me lembro, de formar um grupo vocacional. Eita. E o pessoal estranhou, tu vai fazer um grupo vocacional, mas não quer ser padre? Eu falei, não, agora não, mas pelo menos. Aí fomos assim, vendo os jovens que tinha assim mais a aptidão, e foi indo assim. E com o passar do tempo fui trabalhar novamente já em outras empresas, mas sempre aquele chamado de Deus. Me lembro que quando estava apertando muito, eu falei, eu tenho que tomar uma direção na minha vida. E em 97 entrei para o seminário São José. Foi o ano que o Papa São João Paulo II veio para o encontro mundial com as famílias, né? E ele foi no nosso seminário, eu fiquei tão feliz. E passou o tempo, eu fiz a filosofia, a teologia, conheci muitos amigos. Enfim, me ordenei diácono com o bispo já na saída do Dom Eugênio, foi o Dom Eusébio, e comecei a vida pastoral e aguardei bastante tempo para me tornar padre. Eu fiquei praticamente 12 anos como diácono. Me lembro quando eu fui para Sepetiba, eu ainda era diácono. Fui lá trabalhar com o padre Geraldo Marques, o padre André ainda estava lá também. E foi isso. O meu tempo lá em Sepetiba foi muito bom. Nós tínhamos, na época, umas 13 comunidades. Depois criamos lá a Santo Antônio, que a gente fazia em casas alternadas. Hoje eu sou que já ganharam terreno, estão fazendo. Fizeram uma capela lá. E criamos também a Capela São Paulo, né? Foi a mais distante que tinha. Tinha ajuda lá também de um candidato a diácono, o Flávio. Depois acabou desistindo, mas que deu uma força muito grande, deu. E o padre Geraldo é uma pessoa muito dinâmica. Me lembro que nós não deixávamos uma capela sem atendimento, né? Fazia a liturgia da palavra, ele fazia a missa, a gente revezava. Celebrações, pois é. E era uma coisa muito dinâmica, um dinamismo muito bom. E foi um aprendizado para mim. Padre, mediante a isso, né? Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os atuais paroquianos e para aqueles que estão para vir? Porque o senhor, como outros sacerdotes também, iniciaram tudo, né? Hoje houve a divisão a 3 paróquias, né? Santa de Virgem, Nossa Senhora de Fátima e São Sebastião. Mas antes era uma única região, uma única paróquia para atender todo esse povo. Foi aumentando a demanda e se viu a necessidade. Então, qual a mensagem que o senhor deixaria para as pessoas que estão assistindo o vídeo hoje, que conhecem o Senhor, e pessoas que não conhecem, que daqui a 20, 30, 40 anos, esse vídeo não vai existir mais, né? Quer dizer, nós não existiremos mais, mas o vídeo com certeza vai estar perdurando. A mensagem que eu digo é que nós fomos os semeadores. Eu, o padre Geraldo, os outros padres que passaram por lá, o padre André, que eu me lembro assim, que foi da minha época, né, que nós vivemos. Eu também o Dom Nildo, que foi antes de mim. Os padres assim, nós fomos aqueles que semeamos, que aramos, pegamos a parte árdua do serviço
E após a minha ordenação, que foi no dia 10 de maio de 2014, eu já senti uma diferença, porque aí já era eu e Geraldo celebrando missa. Então, eu acredito que a parte eucarística que eu comecei a fazer junto com ele foi assim o florescer dessa nova realidade eclesial, né? Porque é diferente, né? Depois que você se ordena e você leva ao Cristo, né? Sacramental, você se torna outro Cristo, e o pastoreio muda, né? E as coisas floresceram, tanto que eu fiquei muito feliz ao saber que iriam ter essas novas paróquias, e com padres que eu vi entrando no seminário, agora sendo pároco, né? E depois de ter cumprido a minha missão na receptiva, o querido Pai Domar me trouxe para cá para trabalhar na igreja de São José e lá no Cristo Redentor. E um marco muito grande que eu lembro, o que eu consegui trazer o pessoal lá de Sepetiba ao Cristo Redentor. Né? Então tinha muita gente da catequese, as crianças. Eu consegui juntar 2 ônibus. Caramba! E viemos ao Cristo, foi meu presente. De Sepetiba ao Cristo. Nossa, aquilo ali foi uma coisa muito boa. Bem, meu nome é Ludendorff Coencourt, mais conhecido, né, como Padre Licínio. E minha mãe era fã de Licínio Cardoso, que é uma pessoa famosa, então ela queria colocar em homenagem a ele o nome, né? Tanto que outro dia eu conheci um outro Licínio também, foi o mesmo fato. Já meu pai, como militar, olhou no dicionário e escolheu o nome de um personagem, né, um general da Primeira Guerra Mundial, Ludendorff, né? Então ele, como militar, que fazer uma homenagem, né, ele colocou. Mas a minha mãe continuou me chamando de Licínio, que foi que então pegou, né, porque é mais simples. E até só oficialmente na escola que o pessoal me chamava por Ludendorff. Ninguém me conhecia. Na verdade, levou um ano para descobrir que era Ludendorff. Imagina me olhando ali no seminário, quem é? A escola da Vila Kennedy, eu descobri que você que é Ludendorff, eu levei um ano para descobrir isso. Então eu já trabalhei no seminário 4 anos, né? Primeiro como diácono, depois como padre, depois para a paróquia de Bom Pastor Nossa Senhora de Fátima em Campo Grande, depois trabalhei 4 anos em Sergipe, na Diocese de Propriá, junto com o Dom Lécio, né, que tinha sido bispo auxiliar aqui no Rio de Janeiro, e lá na Diocese dele só tinha 8 padres, então ele me convidou. E chegando lá, eu fui trabalhar também na formação, como eu já tinha experiência de ter trabalhado 4 anos no Seminário Menor do Rio de Janeiro, e aí comecei a organizar o trabalho vocacional. E graças a Deus rendeu muitos frutos, né? Isso deu 7 padres para aquela diocese, né? Então já foi assim uma realização, né? De sentir que está ali para servir, né? Lá a realidade era bem diferente, né? No Nordeste, com muita carência, né? Então realmente foi a minha primeira experiência missionária. E lá eu conheci os missionários do Nordeste, né? E fizemos também uma ponte com a Arquidiocese de Belo Horizonte para fazer um trabalho lá, né? Então depois voltei para o Rio, depois de 4 anos, aí fui trabalhar na paróquia São Luís Gonzaga lá em Madureira, fiquei 4 anos, depois eu vejo assim um pouco como a mão de Deus estava me mostrando esse caminho missionário, que eu fui trabalhar na paróquia de São Francisco Xavier na Tijuca, né? E lá os jovens falaram: poxa, padre, nós soubemos que o senhor teve uma experiência missionária lá no Nordeste, nós estamos aqui sequiosos de uma missão e se o senhor poderia nos ajudar, né? E aí, como Deus foi ajeitando as coisas, veio um padre missionário da Consolata e veio justamente convidar para fazer uma missão. Mas como eu era vigário paroquial, não podia decidir. Consultamos o pároco, que liberou, e aí fomos para a Bahia, né, levando já aqueles jovens felizes da vida, né, que está fazendo a primeira missão. E ali depois fomos mais 2 anos, eu permaneci naquela paróquia, né? E nesse ínterim, Dom Vital, que era o bispo da prelazia de Paranatinga, em Mato Grosso, ia ter uma campanha missionária sobre os índios, e ele veio convidar se alguém queria fazer uma experiência lá.
E então nós nos dispomos àquela missão que tínhamos feito na Bahia, né, de dar continuidade lá em Mato Grosso. E aí fomos, foi uma experiência maravilhosa, né? Eu já passei a ser da paróquia de Cavalcante, né, como pároco, então eu organizei outras pessoas, então fomos para Paranatinga, né, e aí também ajudamos muito no crescimento da Pelazia. O bispo lá, coitado, só tinha 2 padres na Pelazia, né, e outros 2 eram religiosos emprestados, né. Então aí nós vimos que deveríamos, né, ajudar e resolvemos dar uma continuidade até que lá pudesse ter, assim, dar uma infraestrutura melhor, né. E assim conseguimos que os seminaristas também fossem, né? Então foram vários seminaristas, tiveram experiência, gostaram muito. Então o bispo agradeceu e aí depois nós continuamos todos os anos indo lá para Paranatinga. Aí graças a Deus, depois houve todo um processo para que o bispo foi transferido e aí ficaram 3 anos reformulando. E aí criou-se a Diocese de Primavera do Leste Paranatinga, e aí nós continuamos, né, e o bispo começou a dar também apoio, o novo bispo, e ali criou-se também já o COMIG, os COMIPAs, né, então a gente nesses anos, graças a Deus, tem ajudado aquela igreja também, né, a dar os seus passos como igreja em saída, né, então tem sido um trabalho muito bonito. E eu então, quando estava com 13 anos lá na paróquia de Cavalcante, a minha, assim, objetivo pessoal seria ficar uns 20 anos, né? Até porque eu estava iniciando novos projetos, né? Que eu falo assim, agora tá bom, né? Não, pelo contrário, sempre em evolução, descobrindo novos caminhos, né? E aí, então, mas de repente comecei a me questionar, poxa, eu nunca fiquei tanto tempo em uma paróquia, né? E aí foi assim uma inquietação, e quando um dia eu estava lá na Mitra, fui ao banco, e aí o funcionário falou, padre, o bispo quer conversar com o senhor. Eu pensei, o que será, né? Não tinha ideia do que seja. Aí ele falou assim, olha, o padre Geraldo está saindo lá de Sepetiba e indicou seu nome para substituí-lo, né? Aí eu liguei, olha, deve ser aquela inquietação que eu estava. Então, apesar daqueles projetos, a gente está aí disposto a servir, né? E o Geraldo foi quem me levou para o seminário, quase que uma dívida, né? Eu falei, então eu vou aceitar esse desafio e vamos lá, né? Aquela dimensão missionária de estar disposto a... uma missionária já estava gritando, né? Já era necessário um novo desafio. Já estava inquieta. Aquela paz inquieta. Exato. Aí quando realmente vi que a realidade era bem complexa, né? Com tantas comunidades. E fiquei assim admirado, né, de como assim, o trabalho pastoral do Padre Geraldo tinha, depois de 24 anos, produzido muitos frutos, né, muitas comunidades vivas, né, círculos bíblicos, tudo isso. Então, como assim, dar sustentação a essa estrutura toda, né, e procurando manter a dimensão de uma igreja viva, né. E aí também o Padre Geraldo tinha toda uma perspectiva missionária, né, que tinha feito já por aqui. Então eu senti que deveria fazer uma integração das comunidades com a matriz de uma maneira mais ampla, né, para que pudéssemos crescer tanto na dimensão paroquial e que cada comunidade pudesse, né, desabrochar também. Eu tenho mais dificuldade de começar novos trabalhos. O Padre Geraldo já tinha feito isso, tudo isso aí, eu falei, agora eu vou dar continuidade. E aí também, desde o primeiro ano, quando a Dora vinha já naquela visita, né, com a imagem do São Sebastião, né, emprisionário, né, e ele sempre falava, olha, essa igreja está tanto tempo para construir a palavra, eu espero em breve, o mais breve possível, fazer com que ela possa crescer ainda mais, né? Então, a paróquia vamos ver. E aí depois veio a pandemia, né? Mas a ideia de criar a paróquia, quando ali fazia esse questionamento. Mas o Padre Geraldo já tinha feito na Nossa Senhora de Fátima uma estrutura em cima do salão de uma casa. E eu perguntei, você pensou em fazer uma paróquia? Ele sim, pensei. Aí eu falei, então eu vou levar agora a continuidade a esse projeto, né? Até porque já tinha uma planta, etc, né?
E aí então as duas comunidades foram crescendo e aí nós ficamos na dúvida, né? Vai ser uma paróquia, vai ser duas, né? Quer dizer, a ideia era ter só mais uma, né? Aí onde vai ser? Na São Sebastião, Ou Fátima. localização ou Fátima. E aí nessas conversas todas, vai para lá, vai para cá e tal. Aí o Dom Tiago veio, né? E ele visitou e falou assim, não, nós podemos fazer duas. Eu fiquei, pô, eu não pensaria nisso, né? Aceitar um desafio desse. Falei, bem, então vamos trabalhar para isso, né? Já que o bispo tem uma visão mais ampla, ele estava Deslumbrou, né? ele estava trabalhando já nesse processo todo de reestruturação de vicariato, né, de voranias. Então ele está com uma visão mais ampla. E eu falei, então vamos aceitar o desafio, né? Veio a pandemia, né? O preço das coisas tudo triplicou, falei, rapaz, está um pouco difícil. Mas quando ele falou isso, eu falei, vamos aceitar o desafio. Então a Fátima já tinha a igreja toda pronta, né? Seria um pouco mais fazer, pelo menos o início da casa paroquial para poder o padre começar. Mas na São Sebastião o desafio era muito maior, a igreja já estava anos, né, e tal. Até que o pessoal lá da Barra da Tijuca estava ajudando, né, através lá do aquele nosso amigo lá. Não, o senhor Megito. Seu Megito, Isso, né? da paróquia Nossa Senhora da Vitória. Nossa Senhora da Vitória. A gente agradece muito aquela paróquia lá, né, que é o nosso de fraternidade de anos, né? Foi um gesto concreto, né, deles ajudar tanto nas necessidades das pessoas empobrecidas, né, como na infraestrutura da São Sebastião, né, e das outras igrejas. Então nós firmamos um acordo de levar isso aí a sério até a constituição da paróquia, né? E aí ele conseguiu se movimentar, eu já tinha algum fundo também, né? Então eu dei esse fundo lá como entrada para pagar as ferragens, a mão de obra, ele conseguiu pessoal para doar as telhas, né? Então aceitamos o desafio. Aí quando foi um mês antes, nós já conseguimos. Oh, meu Deus, foi uma alegria muito grande, né? Então quando nós levamos essa proposta lá para o Conselho Presbiteral, que aprova, né? E aí o pessoal colocou algumas questões, mas a gente tinha certeza que as duas comunidades já estavam maduras, né, para poder se tornar realmente uma matriz de uma paróquia. E aí então já comecei a fazer com que tivesse os conselhos montando a infraestrutura, né, para que começasse... Já uma preparação para receber esses sacerdotes. Isso. Então já foi um conselho pastoral provisório, procurei os coroinhas, os mestres, né, todas as duas, organizar a festa já em conjunto com as comunidades. Então foi assim, um período muito rico, né, de ver assim o pessoal naquela animação, né, com outra perspectiva, né. Quer dizer, eu já naquele momento comecei a ficar assim um pouco inquieto, puxa, ela perdeu essas coisas. É algo tão antigo, vai se afeiçoando, né? Sim, e é o laço paterno mesmo, né? Como um bom pastor de estar ali com as ovelhas e saber que, olha... É igual agora... assim, o pai da noiva, né? Entregando. O que será? Como será esse noivo? Como será esse meu genro? Exatamente, Então aí foi um misto de alegria, né, com dúvida e tal. Eu falei, mas é tudo a igreja, né? Sim. Tudo é o plano de Deus, ele é que vai levar adiante, né? Então é fazer o desapego, né? E nesse primeiro ano eu sim procurei até estar pouco presente para que a comunidade pudesse se amadurecer, se tornar independente, né? Criar. E por isso que eu tive pouco presente, porque são de confissão, uma coisa ou outra, né? Mas esperando já completar esse ano, que aí pronto, a gente já pode, né? E é como uma criança, né, padre? Está dando os primeiros passos, então se a gente apoia demais, sustenta demais, a criança acaba não tendo o equilíbrio necessário e nem pisando mais forte e vencendo seus medos. E os outros padres novos também tem a paróquia, né? Quer dizer, tendo um outro que já tem tanta experiência, né? Para se assumir com todos os desafios. Eu vou aprendendo na prática, né? E é um olhar paterno também, vendo, olha, agora vou dar autonomia, o pai está aqui se precisar, mas é só se precisar. Não abusa. Eu sei que, graças a Deus, eu sinto muito feliz de ver a caminhada que as duas paróquias têm realizado, né? E essa
graças a Deus a gente já conseguiu também que tivesse uma catequista para cada uma delas, que agora vão ser investidas também, né? Então, graças a Deus, eu senti assim que os padres assumiram com muito amor, né, com muito carinho, esse pastoreio, e agora fazer parte dessa comemoração é algo assim, quase que indescritível, né, de alegria, de felicidade, e colocar nas mãos de Deus, né? Aqui a gente teve que se reestruturar também, né? Porque ficou todo um vazio, né? Verdade. O filho sai de casa, fica aquele Síndrome do ninho vazio. Aí como fazer também para preencher esses espaços, né? Tudo isso. Então, agora também nós estamos dando novos passos, já estamos também, por exemplo, agora vamos começar o trabalho do Encontro de Casais com Cristo, né? E depois vamos ter o trabalho também com a equipe de Nossa Senhora, vamos ver, começar o trabalho do médico, entendeu? Então, graças a Deus, estamos dando novos passos, assim, sabendo que as duas comunidades estão boas, e hoje também, até como Deus faz as coisas, o bispo também resolveu agora retomar a caminhada de forania, e ele quer estar acompanhando. Quer dizer, então vai nos unir ainda mais, né, para que possamos ter projetos em comum, né? Quer dizer, e ter iniciativas. E agora nós estamos em pleno sínodo arquidiocesano que trata da missão. Então agora vai ter missão a nível vicarial, missão a nível paroquial, os comipas, né? Então com essa proximidade, com essa experiência, vai ser momento da gente realmente fazer aqui em Sepitiba, né, um grande movimento missionário juntos. Nós já fizemos uma experiência agora no final de julho, nas duas novas paróquias, né? E agora vamos intensificar com a criação do comipa nas duas e no vicariato. Graças a Deus eu estou super feliz com tudo isso. E é bom o senhor colocar esse ponto, né? Porque quem está nas novas paróquias, né, vê aquela movimentação ali e acha que não mudou nada, né, que ficou. Pelo contrário, movimento gera movimento, né? Como o senhor colocou muito bem, essa saída do filho também, essa lacuna precisa ser preenchida e precisa ser movimentada. Nós já tivemos um grande momento maravilhoso que foi a procissão de Corpus Christi pela primeira vez, né, na Forania. Verdade. Né? Então ali foi um momento também espetacular, assim, nossa, tudo isso gera no coração uma alegria, tem uma realização também, né, as coisas acontecendo de uma maneira tão próspera, né, o povo feliz, né? Então acho que isso é o objetivo do nosso trabalho. Isso aquece o coração sacerdotal. Com certeza. Padre, para nós fecharmos, eu vou fazer, o senhor vai ser o único sacerdote que vai fazer duas perguntas finais. Para o senhor deixar a mensagem. Uma mensagem para os dois sacerdotes, Padre Rodrigo e Padre José Milton, e uma outra mensagem para os paroquianos, para todos aqueles que estão em Sepetiba e aqueles que vão vir também. Então, assim, gostaria que o senhor abrisse o coração, falasse o que o senhor achar viável para esse povo, né? Para dois novos sacerdotes que aceitaram, deram seu sim, né? Como a canção mesmo nós estávamos partilhando antes do vídeo, né? Leva a mim aonde os homens necessitam. Então, assim, que deram o seu sim. Os novos paroquianos, para aqueles que já estão, para que estão vivendo essa nova primavera, né? Que Deus está fazendo nova todas as coisas. Então, o Padre José Milton e o Padre Rodrigo, eu agradeço sim que eles deram realmente, né? E eu acho sim que eles, no início do sacerdote, já com duas paróquias também nascendo, né? Como paróquia, se estruturando, creio que foi realmente a graça de Deus, né? Que realizou todo esse plano, né? Então eu quero agradecer esse sim deles, como foi feito com muito amor, carinho, né? Eu estou vendo assim a dedicação, o empenho deles, né? E dizer para eles que a gente está junto ali, né? Que eles somos um corpo, né, no ministério, né? Então às vezes pode alguém pensar que alguém por ser mais velho, né, assim manda mais, uma coisa, né? Superioridade, Então, nada disso, nós somos irmãos, né, para nos sustentarmos na caminhada, estamos juntos, né, para o que deve e né? Então, eu já até pensei, caso fosse difícil para eles naquele início ter onde ficar e aceitar acolher aqui, né? Então, eu me senti responsável, né, pelos dois nesse início, né? E graças a Deus eles estão dando conta do recado. Eu quero parabenizá-los, né, por um início tão fecundo, né, que está dando já uma nova caminhada para a nossa Sepetiba, né?
E para os paroquianos, né, que cuidem bem, né, dos seus pastores, né, porque a gente sabe que começar tudo assim, né, no início é realmente muito desafiador, né? E eles aceitaram esse desafio, né? Então que o povo também, o povo receptivo é muito acolhedor, né, muito amável. Então que eles possam também experimentar também sempre esse carinho, né, do povo, para que a gente seja a igreja presente e receptiva, né? Continuamos essa missão juntos. Padre, muito obrigado pela atenção, pelo tempo do Senhor, tá? Obrigado pelo seu carinho. Só de olhar e ver o sorriso do Senhor, eu vejo que é um pai orgulhoso dos seus filhos, né? E olha, mal comparando, né? Claro que ainda tem muita jornada, mas como esse vídeo vai ter anos e anos aí, nós nem vamos estar mais aqui, né? Vai estar praticamente pela eternidade. Me vem muito a palavra que São Paulo falou, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Então, é justamente isso, Pai. Então, muito obrigado por todo esse pastoreio, por esse amor, por essa dedicação. E sempre pode contar conosco com as nossas limitações, mas estamos aqui sempre, porque a igreja é isso, né? É a unidade, tá bom? Posso dar um abraço no Senhor? Obrigado por tudo mesmo, tá? Continuamos juntos, né? Amém.